Você já escutou falar do inferno, mas será que compreendeu o que ele realmente é? Não um símbolo vago, não um susto religioso, mas uma realidade que arde no coração da Escritura. Hoje vamos mergulhar profundamente no que a Bíblia revela sobre o inferno. Este não é um tema para os fracos de alma, é um chamado à lucidez espiritual, à escolha eterna. Vivemos numa era que silencia o abismo, onde se evita falar de juízo, condenação, fogo e trevas exteriores. Prefere-se a bênção fácil, mas Jesus, o próprio Cordeiro imolado, foi quem mais alertou sobre o inferno, não para nos apavorar, mas para nos salvar. A eternidade não é uma metáfora, é mais real que a pedra, o fogo, o sangue. Você faz seguro para sua casa, seu carro, sua saúde, mas e sua alma? Está protegida? Neste vídeo vamos abrir as Escrituras para enxergar sem véus o que é o inferno, por que ele existe, quem o criou e o que pode evitar que alguém caia nele. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Será que entendemos errado o inferno? Existe uma imagem gravada na mente de muitos. O inferno como uma caverna vermelha, com chamas que lambem paredes de pedra, onde demônios de tridente castigam os condenados. Uma caricatura meio mitológica, meio medieval, que mais confunde do que esclarece. Mas será que essa é a verdadeira face do abismo? Ou será que o inferno, como a Bíblia o descreve, é algo muito mais profundo, mais sombrio e mais real do que imaginamos? Ao longo dos séculos, o imaginário popular transformou o inferno em cenário de teatro. Pintores e escritores o retrataram com tintas carregadas, alimentando o medo com imagens exageradas. Porém, a Escritura não precisa de ornamentos. Sua linguagem é mais direta, mais cortante. Quando fala do inferno, ela não está nos conduzindo a um conto de horror, mas a uma advertência sobre o destino último da alma que se afasta de Deus. A palavra inferno, no texto bíblico, aparece sob vários nomes. No hebraico, temos o Sheol, o lugar dos mortos. No grego, Hades e Gena. Cada termo carrega nuances específicas, mas todos apontam para uma única realidade: a separação definitiva entre o homem e o Criador. Em vez de monstros com chifres, a Bíblia fala de trevas, pranto vazio e fogo eterno. A dor mais dilacerante não é a física, mas a espiritual, a consciência viva da ausência de Deus. Jesus, o Verbo encarnado, não fugiu desse tema. Ao contrário, falou dele com clareza. Não para nos encher de medo, mas para nos chamar de volta à verdade. Em uma de suas parábolas mais impactantes, ele diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 41 e 42. Não há metáfora aqui. Há uma realidade que Jesus não mascara com poesia. A fornalha de fogo é onde se consome tudo o que não pode permanecer na presença de Deus. E o ranger de dentes não é apenas dor, é o arrependimento que chega tarde demais. Ainda hoje, muitos preferem acreditar que o inferno é apenas um símbolo, uma construção moral. Mas se é apenas um símbolo, por que o próprio Cristo, que é a verdade, teria falado tanto sobre ele? A leveza com que tratamos o inferno diz mais sobre a nossa geração do que sobre a teologia. Estamos perdendo o temor a Deus, esquecendo que o juízo é parte do amor. Aos Hebreus, o Espírito Santo alerta: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Esse não é o grito de um tirano, mas a súplica de um pai que vê os filhos caminhando para o abismo. Você já parou para pensar, e se estivermos zombando de algo real? O que Jesus falou sobre isso? Se há alguém cuja palavra sobre o inferno deve ser ouvida com reverência, é ele, o próprio Filho de Deus, manso, humilde, cheio de misericórdia.
não silenciou diante do destino eterno das almas. Ao contrário, foi ele quem mais insistiu neste mistério terrível. Não com ódio, mas com amor ardente. Como quem grita à beira de um precipício para salvar os que caminham de olhos fechados. Jesus não descreveu o inferno com suavidade. Em vez disso, usou imagens cruas, urgentes. Disse: se tua mão te faz pecar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 43 e 44. Palavras radicais, porque a realidade de que ele falava é mais radical ainda. Não era um exagero retórico, era uma descrição fiel. O fogo que não se apaga e o verme que não morre não são invenções para assustar crianças. São símbolos do tormento interior que consome eternamente a alma separada de Deus. O fogo ardendo sem fim, o verme corroendo a consciência sem descanso. Jesus não mascara o inferno, ele o revela. Em outra passagem, ele fala de modo ainda mais direto. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 49 e 50. O choro não é apenas dor, é o desespero do que perdeu tudo. O ranger de dentes é o arrependimento que já não encontra retorno. Jesus narra também a história do homem rico e do pobre Lázaro. O rico no Hades clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 24. Mas a resposta é terrível. Há um abismo intransponível. O tempo de escolha passou. Note, Jesus não está descrevendo um julgamento genérico. Ele está revelando os efeitos eternos das decisões humanas. Quem rejeita o amor de Deus por livre vontade acaba colhendo a ausência total do amor. Mais uma vez, vemos que não se trata apenas de fogo. O verdadeiro tormento é espiritual. É sede sem água, fome sem pão, luz apagada. A alma foi feita para Deus, e sem Ele, definha. Mas por que Jesus, o Cordeiro Manso, insistiu tanto nesse tema? Porque Ele é também o leão de Judá, e o seu amor é justiça. Ele deseja que todos sejam salvos, como está escrito. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por isso ele fala com tanta seriedade. O inferno não é uma metáfora teológica. É uma realidade que ele quer evitar a todo custo. Mas ainda resta uma pergunta. Esse fogo é literal ou espiritual? Muitos se inquietam com essa pergunta. As chamas do inferno seriam como as do mundo que queimam pele e carne? Ou são outras invisíveis que consomem a alma por dentro? Ao longo da história, santos e teólogos meditaram com temor diante desse mistério. A resposta não é simples, mas a Escritura nos oferece sinais profundos. Em toda a Bíblia, o fogo aparece como imagem do juízo divino. No Gênesis, quando Deus destrói Sodoma, o texto diz: Então o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Já não era apenas destruição física, mas um reflexo do julgamento espiritual. Em Deuteronômio, Deus é descrito como fogo consumidor, um Deus zeloso. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. No Novo Testamento, esse símbolo reaparece, mas com uma intensidade ainda maior. Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 41. Esse fogo não foi feito para os homens.
Foi criado como prisão espiritual para os anjos rebeldes. Mas quem rejeita a luz escolhe, por consequência, a mesma escuridão. No livro do Apocalipse, São João tem uma visão de juízo final, onde lê-se: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Este é o segundo a morte, o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aqui o fogo é mais do que destruição. Ele é permanência da condenação. É o segundo morrer, a morte da alma. Mas será que é fogo literal? Santo Tomás de Aquino, com profunda clareza, reconhece que o fogo pode ser real, mas de natureza diferente. Um fogo espiritual, que atua não sobre o corpo, mas sobre a alma. Porque a alma, mesmo sem matéria, sente. Ela tem consciência. E sua maior dor é estar privada de Deus, sem retorno. Assim, o fogo do inferno não seria apenas físico, seria a manifestação visível da dor invisível. Não queima a carne, queima o sentido da existência. Essa interpretação encontra eco nos escritos de Santa Catarina de Gênova, que dizia: "O inferno consiste em estar separado de Deus. A alma, tendo sido criada para ele, sofre infinitamente ao dele se ver privada. Ela não nega o fogo, mas revela sua raiz, a ausência do amor eterno. Mesmo se as chamas não forem físicas, a dor será real. O que é pior, uma queimadura no corpo ou uma angústia que nunca termina, uma febre ou a culpa eterna sem chance de reconciliação. O inferno é o local onde o tempo acabou e com ele a possibilidade de arrependimento. Assim, o fogo é mais do que metáfora. Ele é símbolo sagrado, mas também uma realidade espiritual da qual a Escritura fala com insistência, porque não quer que a experimentemos. Como está escrito: "O Senhor sabe livrar os piedosos da tentação e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem punidos." Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eis o aviso, eis o alarme. Mas, e se o maior tormento não for a dor, mas a distância? Essa é talvez a verdade mais sombria sobre o inferno. Não são as chamas que mais queimam, é o vazio, o afastamento absoluto do rosto de Deus, a ausência de sentido. A alma foi criada para contemplar a glória divina. Negar-lhe essa visão é como impedir o sol de brilhar para uma flor. Ela murcha lentamente até desaparecer. A Sagrada Escritura fala desse mistério com precisão terrível. Na segunda carta aos Tessalonicenses, lemos: "Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder." Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Banidos da face, separados do olhar que tudo criou. Essa é a dor do inferno. Imagine um prisioneiro em cela escura, sem janelas, sem vozes, sem tempo. Mas o inferno é mais do que isso. Ele não é ausência de lugar, é ausência de presença. Deus está em todo lugar, mas não se revela onde não é amado. O inferno não é apenas castigo, é consequência. A alma que não deseja Deus durante a vida o perde após a morte. No Salmo 27, Davi suplica: "Não me escondas a tua face, não rejeites com ira o teu servo." Salmo 27, versículo 9. A angústia de perder a face de Deus já era conhecida dos santos, porque onde ele não está, reina a confusão, o desespero, o peso insuportável do abandono. Jesus, na cruz, viveu um instante desse mistério. Seu grito rasgou os céus: Deus meu, por que me abandonaste?" Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46. Ele tomou sobre si o véu do inferno, não porque o merecesse, mas para que nós não precisássemos experimentá-lo. A separação que ele sentiu foi real, mas passageira. No inferno, essa ausência é eterna. Santo Agostinho escreveu que, onde Deus não está,
ali não há alegria. O inferno, portanto, é a negação da alegria. Uma eternidade de consciência sem repouso, sem consolo, sem esperança. Os sentidos continuam, mas estão esvaziados. Ver, mas não contemplar. Ouvir, mas não ser ouvido. Pensar, mas nunca entender. Por isso os santos falavam tanto da visão beatífica como o prêmio maior. Ver Deus face a face. Contemplar o amor que sustenta tudo. No céu, a alma é inundada por essa visão. No inferno, ela sabe que jamais verá. Esse é o segredo mais temido, que o inferno não é apenas dor, é a ausência do único que poderia curar qualquer dor. Você já imaginou viver eternamente, sem nunca mais ouvir o nome de Deus? Essa imagem nos obriga a uma pergunta ainda mais profunda. Se Deus é amor, por que ele permitiria o inferno? A mente humana se inquieta. Algo em nós deseja justiça, mas também misericórdia. E quando olhamos para a realidade do castigo eterno, uma tensão surge. Como conciliar o inferno com o coração do Pai? A resposta não está na lógica humana, mas no mistério da liberdade. Deus criou o homem à sua imagem, e isso inclui o dom mais perigoso de todos, a escolha. Amar para ser verdadeiro precisa ser livre. E onde há liberdade, há também a possibilidade de rejeição. O inferno é essa rejeição levada ao extremo. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve: por tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Justiça divina não é vingança, é consequência justa da liberdade, usada sem arrependimento. Deus não deseja o inferno para ninguém. Está escrito: porventura tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo eu, antes, que se converta dos seus caminhos e viva? Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. O coração de Deus clama por conversão, mas ele jamais violenta a escolha de ninguém. O inferno, portanto, não é um ato cruel de Deus, é o limite do seu respeito, o lugar onde ele diz: se é isso que desejas, eu permito, mas não estarei lá. A misericórdia divina é infinita, mas ela opera dentro do tempo da vida. Depois da morte, vem o julgamento. Está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A eternidade não muda a alma, ela só confirma o que ela escolheu ser. É aqui que a justiça e o amor se unem. Deus é paciente, cheio de compaixão, lento para a ira, mas ele também é santo, e sua santidade não pactua com o pecado. O inferno é a prova de que Deus leva a sério tanto a nossa dignidade quanto as nossas decisões. Santo Afonso de Ligório dizia que Deus não lança ninguém no inferno. As almas correm para lá por livre vontade, fugindo da luz que as poderia salvar. Isso é aterrador, porque revela que o inferno não é apenas punição, é escolha. Uma escolha silenciosa, construída aos poucos, por vidas que recusam a graça. Por fim, há uma beleza oculta na justiça divina. Pois se Deus não punisse o mal, onde estaria a esperança dos inocentes? Se ele não julgasse os que o desprezam, onde estaria a dignidade dos que o amam? O inferno, ainda que misterioso, revela que o céu é precioso, que a salvação é real, que a vida eterna é um dom a ser desejado com toda a alma. Mas então, o que essa doutrina tão severa nos ensina sobre o próprio Deus? À primeira vista, o inferno parece contradizer o Deus que Jesus revelou. Um pai que corre ao encontro do filho pródigo, que perdoa 70 vezes 7, que busca a ovelha perdida. Mas esse mesmo Deus é quem nos fala de um fogo eterno, de um choro que nunca cessa, de portas fechadas que não se abrem mais. Não há contradição.
há profundidade. Deus é amor, mas é um amor que não pode ser domesticado. Ele não é indulgente, é santo, e a sua santidade é como o fogo que purifica ou consome, dependendo da matéria que encontra. O inferno revela que Deus é inteiramente justo. Não há parcialidade nem sombra de injustiça em seu julgamento. Está escrito: justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Salmo 119, versículo 137. O inferno não é a falha do amor divino, é a medida exata de sua justiça, o lugar onde termina o tempo da escolha e começa a eternidade da verdade. Mas há algo ainda mais profundo. O inferno nos revela a grandeza da salvação, pois, se o castigo é eterno, é porque a glória também o é. O preço do pecado é altíssimo, não porque Deus é severo demais, mas porque Ele é precioso demais. Ofender um amor infinito tem consequências infinitas. São João Crisóstomo escreveu que o inferno existe para que saibamos o quanto custou a cruz. Cristo desceu até os mortos. Sua dor não foi figurada. Ele enfrentou as trevas da condenação para abrir um caminho de volta ao Pai. Negar o inferno é diminuir o sacrifício da cruz. É ali, no Calvário, que compreendemos melhor o caráter de Deus. A justiça e a misericórdia se beijam. O castigo que nos salvaria recai sobre o inocente. Mas quem rejeita esse dom, rejeita também o Redentor. E essa rejeição tem peso eterno. Em Isaías está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Deus se deixa encontrar, mas não para sempre. Há um tempo de graça, e esse tempo é agora. O inferno é uma ferida aberta no coração do Pai. Não é onde Ele deseja nos ver, é onde Ele tenta nos impedir de cair. Por isso, Jesus não escondeu sua existência, porque nos ama demais para deixar que caminhemos cegos para o abismo. O temor de Deus, longe de ser medo punitivo, é reverência diante desse amor tão grande que permite ser rejeitado. É respeito por um Deus que oferece tudo, até a si mesmo, mas que não força ninguém a aceitá-lo. Sim, o inferno fala sobre Deus, mas sobretudo fala sobre o quanto Ele respeita a nossa liberdade e o quanto Ele valoriza a nossa eternidade. E se o inferno é real, o convite à salvação também precisa ser. Jesus não falou sobre o inferno para nos paralisar, mas para nos despertar. Suas palavras cortam como espada, não por crueldade, mas por misericórdia. Elas não foram ditas a um povo rebelde apenas, mas a nós, que caminhamos entre a luz e a sombra todos os dias. O inferno é um alerta, mas também é uma resposta. Ao longo dos evangelhos, Cristo repete esse chamado com insistência paternal. Em Lucas, capítulo 13, versículo 24, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não basta desejar. É preciso lutar, decidir, escolher com coragem. O inferno é uma possibilidade, não um destino inevitável. Deus não predestina ninguém para a condenação, mas nos oferece desde agora os meios para evitar esse abismo: os sacramentos, a palavra, a oração, a igreja. Tudo nos empurra para a vida, se tivermos ouvidos para ouvir. Em João, capítulo 3, versículo 18, o Senhor declara: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O juízo não vem apenas no fim, ele começa no agora. Nossa fé, ou sua ausência, já começa a moldar o nosso destino. São Bernardo dizia que a lembrança do inferno é uma graça, porque nos arranca da indiferença. Quando pensamos na eternidade como algo remoto, vivemos como se Deus fosse um detalhe. Mas ao entender o que está em jogo, tudo muda. Cada escolha se torna sagrada, cada minuto uma chance de redenção. O anúncio do inferno é:
paradoxalmente, uma mensagem de esperança. Porque ainda há tempo, porque ainda há misericórdia. Porque, como escreve São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Mesmo os que caíram podem se levantar, mesmo quem se afastou pode voltar. A porta ainda está entreaberta, mas ela se fechará, não por impaciência divina, mas porque a eternidade precisa começar, e ela não espera por corações indecisos. O inferno nos ensina que a salvação não é genérica, é pessoal. É um sim dito no meio das tentações, um sim que se renova a cada manhã, até o último sopro. Não precisamos saber quando virá o fim, basta saber que ele virá. E que diante dele, nossa alma será olhada com justiça, mas também com o olhar daquele que morreu por nós. A escolha entre o céu e o inferno é mais do que teologia. É a batalha invisível que se trava dentro de cada um, todos os dias. Mas será que estamos vivendo como se essa realidade fosse mesmo verdadeira? O inferno não é apenas um lugar distante. É uma advertência que toca cada gesto, cada pensamento, cada escolha silenciosa que fazemos quando ninguém nos observa. Se acreditamos que existe um juízo, se sabemos que há um destino eterno para nossa alma, por que vivemos como se nada fosse definitivo? A verdade é que muitos caminham como sonâmbulos. Trabalham, comem, riem, dormem, mas suas almas estão anestesiadas. Como se o amanhã fosse garantido, como se a morte não viesse, como se a eternidade fosse apenas um símbolo. Mas a eternidade já começou, e somos nós que escolhemos sua direção. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 44, diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele virá, e sua vinda será repentina como o relâmpago que corta o céu. Não haverá tempo para desculpas, haverá apenas verdade. O inferno nos pressiona a acordar, não por desespero, mas por amor. Deus nos alerta porque deseja que estejamos com Ele, porque nos criou para a luz, não para as trevas, porque seu Filho derramou sangue, não para nos assustar, mas para nos salvar. Santo Tomás de Aquino escreveu que o temor do inferno é o início da sabedoria. Não o medo paralisante, mas a consciência reverente de que nossa alma vale mais que o mundo inteiro. De que viver bem é mais urgente do que viver muito. De que agradar a Deus é a única meta que permanece. Você tem olhado para a sua vida como se fosse eterna? Tem perdoado como quem pode não ter outra chance? Tem buscado a Deus como quem o encontrará em breve? Porque no fim, tudo isso é verdade. E se o inferno é real, o céu também é. E Ele nos espera. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Comente suas reflexões. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado e ative o sino para não perder as próximas revelações. O tempo é curto e a eternidade longa demais para ser ignorada.